nossa primeira lição do coronavírus para a gestão empresarial vai para os resultados financeiros. Lembra do primeiro vídeo que eu falei aqui? Resultados financeiros na perspectiva de resultados do modelo de estratégia Pure Care, ou seja, propósito viabilizado por resultados que são gerados por capacidades suportadas por recursos. Esse aqui é o modelo mental de análise da estratégia que a gente tem usado e é com ele que eu montei essas lições, porque para mim assim, ficou didático, infelizmente, porque nós estamos vendo muitas empresas sofrendo, quebrando, muita gente ficando desempregado, mas assim, gestores, muitos não fizeram seu tema de casa. E o pior, a gente está numa cultura brasileira que não investe, não guarda dinheiro para o curto prazo, médio prazo, quiçá a longo prazo. Então, o que eu vou dizer das empresas? Olhem a lição que a gente passa, a mensagem que a gente quer dar para vocês. Empresas que fazem caixa possuem maior capacidade de inovação e de continuidade de negócios do que aquelas que dependem somente do fluxo de caixa. Pois é, eu disse, parece óbvio, mas vejam, investimento, não é isso? E continuidade. Eu ouvi de muitos gurus da nova economia e desse mundo lean, ágil, exponencial, dizendo não, perspectiva financeira lá do balanço scorecard, isso é velho, isso é século XX, isso é management 2.0. Pois é, hoje o nosso foco é a felicidade, o propósito, não é isso? A experiência do cliente. Mas, gente, vamos lá, alguém tem que pagar a conta. Continua valendo aquela máxima que não há almoço grátis e vocês vão ter que se virar botando receita para dentro de casa. Então assim, não querendo ser meio básico aqui, dizer o seguinte, sim, usem seus talentos, que a gente dá dicas de recuperação desse cenário, use os talentos de sua organização e de parceiros de negócio, parceiros de soluções, para tentar monetizar com outras formas, também fazer promoções, distribuir os seus produtos e serviços em outros canais. Não é fácil, mas o que eu quero dizer é, tenham um senso de urgência, mexam-se, colaborem, falem com os clientes. Se vocês partirem para explorar os clientes, para tentar gerar resultado financeiro antes de colaborar com eles, provavelmente o tiro pode sair pela culatra. A gente tem visto isso já. E eu vou falar sobre isso, foco no cliente, na próxima lição. Mas olha só, o site Money Times corrobora com o que eu estou falando e diz o seguinte, uma matéria do dia 27 de março agora de 2020, faz pouco tempo, apresentou dados de uma pesquisa apontando que 40% das empresas brasileiras possuem caixa para operar até 30 dias. Ou seja, totalmente dependente da entrada das suas receitas, paga as despesas e deve sobrar uma que outra coisa, certo? 34% com capacidade de sobreviver de 2 a 3 meses, já estamos em 74% das empresas, ou seja, sucumbirão em até 3 meses se não tiverem nenhuma ajuda, nenhum aporte financeiro de instituições financeiras, bancos ou governo, né, usando o próprio banco, ou investidores, os próprios sócios, vai ser um problema, vai entrar em demissão para conseguir manter uma operação. Agora sim, outros 20% vão se sustentar de 3 a 6 meses, ou seja, 94% das empresas brasileiras não passam de 6 meses, se não tiverem receita, se não tiverem fluxo de caixa. Mais um ponto que a gente enxerga, eu acho que aqui vem a discussão e eu vou trazendo as conclusões disso. Organizações exponenciais têm muita mensagem ali que tem que ser trazida para essa gestão, que está aprendendo sobre isso. A gente fala de ativos alavancados, a gente fala de staff on demand, ou seja, eu não preciso ter estruturas homéricas de profissionais contratados, CLT. Eu sei que pode parecer estranho, mas, gente, leis trabalhistas hoje me deixa extremamente engessado e inchada a organização. É interessante sim trabalhar com parceiros de negócio, com uma fluidez de usá-los quando necessário, tá? Aí eu vou dizer, agora eu abandonei eles, não são mais necessários. Não, todos precisam se fazer necessários continuamente. Espero que vocês não interpretem mal isso que eu estou falando, mas é assim que está acontecendo na nova economia digital.
colaboradores, tem parceiros nossos que já têm dezenas de milhares de colaboradores, terceiros que podem ser utilizadas em várias soluções. Por que eu preciso ter estruturas homéricas? Infraestrutura homérica. Quantas empresas montaram data centers no passado? Não é isso? Porque precisavam ter todos os dados dentro da sua própria empresa ali, fisicamente, o computador. E aí a gente começou a ver agora que a nuvem acabou com todo esse modelo. Então assim, ó, quanto mais enxuta for a empresa no aspecto de ter liquidez e menos despesas, menos capital imobilizado, melhor. E isso deveria fazer parte da discussão estratégica de qualquer líder de negócio nessa nova economia. Não somente VUCA, como digital e diante dessa pandemia, tá? Espero que essa primeira lição aqui tenha feito vocês despertarem para esse tipo de análise e pensado o quanto a gente realmente traz isso para discussão e revisão trimestral. Se precisarem de ajuda, conte conosco aqui para fazer uma análise de recuperação desses resultados, tá? Aguardem a segunda lição ou nosso terceiro episódio, que é foco no cliente, tá? Um abraço e cuidem-se!